gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Primeira Coríntios, capítulo de número 4, versículos 1 ao 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo tratando sobre a essência do ministério cristão. Ele vai então descrevendo aqui o que de fato se espera de um ministro de Deus. O que Deus requer, né, dos seus ministros. E eu gostaria que você pudesse imaginar aqui como se Deus enviasse você para trabalhar dentro de uma densa floresta. E dentro dessa densa floresta, Deus te chama para cortar uma grande árvore. E uma densa floresta, quando você está ali no meio mesmo, lá daquele lugar, nós não conseguimos ouvir nenhum tipo de ruído urbano. Só ouvimos a floresta. E aí você começa a cortar aquela densa árvore, depois de muito labor e trabalho, essa árvore, esse tronco cai no chão, faz um barulho surdo, mas ninguém escuta. Ninguém sabe do seu trabalho. É basicamente assim o ministério cristão. Deus nos chama, nos convida a trabalhar para Ele, a trabalhar com Ele, mas a maior parte do trabalho que Deus deseja e nós nos envia a fazer é um trabalho que passa despercebido aos olhos humanos. Ninguém sabe, ninguém vê, apenas o Senhor. E diante dessa realidade, aqui descrita no texto, e a história que eu contei no início, se Deus nos chamasse para trabalhar assim, ninguém sabendo, ninguém vendo, apenas Ele, será que isso seria suficiente para nós? Será que, ainda assim, trabalharíamos com afinco e prazer naquilo que Deus nos chamou a fazer, ainda que ninguém soubesse, mas apenas o próprio Deus? O apóstolo Paulo aqui explica primeiro quem ele é. O intuito de Paulo é colocar aos olhos ou diante da igreja ele, mas também todos os outros ministros, ou aqueles que estão trabalhando juntamente com ele no seu devido lugar. Aqui o texto nos mostra ministros e despenseiros. Quando nós ouvimos a palavra ministro, eu não sei o que vem primeiro na sua cabeça, mas para mim vem de fato um ministro do governo, alto escalão do governo, alguém que tem sobre si autoridade, né, alguém que está no alto escalão com liderança, alguém que tem grande projeção e tem em suas mãos de fato poder e autoridade. Mas na perspectiva da antiguidade, na perspectiva do apóstolo Paulo, o ministro não era essa pessoa. Não era alguém cheio de pompa, mas pelo contrário, era um subordinado, era um servo, alguém que vivia sobre a autoridade e o controle de alguém maior do que ele. Nesse caso, Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Ou seja, o ministério cristão, por essa perspectiva, é enfatizado aqui com um título de humildade e não um título de glória. Todos nós, ministros ou não, despenseiros ou não, somos chamados a sermos servos subordinados a Cristo
E como diz o texto, servos esses que um dia serão apresentados diante do Senhor e nós prestaremos conta de todo o nosso serviço e de todo o nosso trabalho. Assim como é intolerável, desprezar os verdadeiros ministros, também é intolerável atribuir a eles mais do que é devido. Paulo simplesmente está querendo colocar os ministros no seu devido lugar, nem mais e nem menos. Mas o despenseiro também, da mesma forma. Paulo diz que ele e os demais ministros de Cristo são despenseiros dos mistérios de Deus. Mas o que seria um dispenseiro? No mundo antigo, a função do despenseiro, do oikonomos, aí vem a palavra economia para nós, dispenseiro é literalmente aquele que cuidava da despensa. As nossas casas antigas, não é? Elas têm aquele compartimento onde nós colocávamos ali o arroz, o feijão e muitos outros alimentos para poder suprir a nossa feira, não é? É basicamente isso que acontecia no mundo antigo. O despenseiro era um administrador, era alguém responsável por administrar os recursos. A pessoa que guardava, distribuía os alimentos e os mantimentos de uma casa. O dispenseiro era a pessoa responsável pela supervisão, como se fosse um administrador. Paulo, então, utiliza essa imagem, essa metáfora, para mostrar para a igreja que o ministro é um despenseiro dos mistérios de Deus. Alguém que não cria, alguém que não providencia, alguém que não é de fato o provedor, mas alguém que simplesmente recebe da parte de Deus e entrega. Aquele que recebe os mistérios revelados. Que mistérios são esses? O Evangelho de Cristo Jesus. Os mistérios de Deus que foram revelados à medida de sua revelação progressiva, que encontrou seu ápice em Jesus Cristo de Nazaré. Esses são os mistérios de Deus, aquilo que ele revelou para o seu povo. O ministro, então, é esse que despende os mistérios da parte de Deus, não o provedor, mas apenas aquele que serve. Não que traz novas revelações, mas aquele que entrega as revelações de Deus, aquilo que Deus já manifestou. Isso faz total diferença, meus irmãos. Mundo onde nós vivemos, que ministros, muitos desses, são levantados ou vêm diante da igreja para trazer novos ensinos, novas doutrinas, novas revelações, levando o povo de Deus ao erro. Essa não é a função de um ministro. Essa não é a função de um despenseiro. O que nós precisamos fazer é simplesmente trazer de volta as velhas verdades esquecidas, trazer de volta ao povo de Deus, repartir diante do povo de Deus aquilo que o Senhor já revelou. Evangelizamos a partir daquilo que foi nos mostrado e não mudamos, não temos a autoridade de mudar e nem diluir a palavra de Deus. O ofício, então, do ministro, do despenseiro, é pregar o Santo Evangelho, não em partes, não recortes, não pedaços, mas todo o Evangelho. E a função, como diz o texto aqui em 1 Coríntios 4, desse ministro, ou mordomo, ou despenseiro, em última análise, não é agradar as pessoas de dentro de casa, não é agradar aqueles que ele serve, mas o objetivo primário do ministro ou despenseiro é agradar o dono da casa, é agradar o proprietário ou agradar o seu senhor. Ambos os ofícios, eles não têm autonomia. E Paulo queria que as pessoas compreendessem essa verdade. Verdade essa que ele sempre enfatizou em seu ministério, a sua posição de servo. Alguém submisso à palavra de Deus, alguém submisso ao próprio Deus. Não alguém que tinha autoridade por si mesmo, mas autoridade essa delegada da parte de Deus. E nós sabemos disso. E vemos em suas cartas, Paulo este que sempre estava na vanguarda do serviço, da submissão a Deus e também na submissão para com os irmãos. Vemos que o texto nos diz também que a promoção pessoal não era a motivação de Paulo para o serviço no reino de Deus. De forma semelhante, essa também não deve ser a nossa motivação no serviço ao Senhor. Seja você ministro ou não, seja você um despenseiro ou não, a posição de servo de Deus implica a submissão à autoridade superior, no caso, ao nosso Deus. E o ministro, despenseiro, também é alguém que está sob uma autoridade, possui um senhor. O crente é assim, não é? Nós todos somos assim. Não fazemos as coisas conforme dá na nossa cabeça.
não tomamos as decisões importantes e menores decisões também em nossa vida, conforme a nossa experiência pessoal, conforme o conselho de outras pessoas, conforme a experiência delas, mas tomamos decisões em nossa vida, maiores ou menores, conforme a vontade de Deus revelada, conforme a Sagrada Escritura. Crentes são servos, mas infelizmente muitos de nós queremos ser senhores, não é, irmãos? Queremos ser reis. Enquanto o Evangelho diz em Marcos 10, 43, o nosso Senhor diz o seguinte: quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Já pensou se essa verdade fosse vivida por nós de forma literal? O primeiro, servo de todos. Nós teríamos a certeza que todos os conflitos nas igrejas cessariam, não é? Quando compreendêssemos e vivêssemos o fato de que Deus nos chama a sermos servos de todos. Certamente a gênese ou o início de todo conflito na igreja é porque a gente quer fazer a nossa própria vontade. E esquecemos de pensar na necessidade do nosso irmão. Quando temos o entendimento de que Deus nos chama a servir a todos, a briga então seria diferente. Seria saber quem é o primeiro, quem deveria primeiro ser servido. Enquanto a Escritura diz isso, a sabedoria do mundo, pelo contrário, valoriza a popularidade e o sucesso. Mas o que o texto diz no versículo de número 2 é que, ora, além disso, o que se requer destes despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É o que Deus espera de nós, pois sucesso sem fidelidade a Deus é o verdadeiro fracasso. O despenseiro aqui estava ciente de que seria julgado pelos homens, não é? Mas também deve ter consciência que o julgamento humano não é o mais importante, porque no final das contas nós servimos ao povo, às pessoas, por causa de Deus. Deus que nos diz como e o que devemos fazer. Por isso a nossa maior preocupação deve ser o julgamento do Senhor. O grande projeto para ministros e despenseiros, para todos os crentes de forma geral, não é ser popular aos homens, mas no final das contas, Deus nos encontrar fiéis ao seu Evangelho. É isso que Ele espera de nós. Era isso que Paulo estava ensinando na igreja de Corinto. Igreja essa, como nós conhecemos, conhecida pelas suas divisões, pelo apelo ou apego a personalidades humanas. No capítulo 3, o próprio Paulo escreve que a igreja estava sendo dividida ou tinha os seus próprios partidos. Uns gostariam de ser chamados pelo partido de Paulo, outros de Apolo, outros de Jesus. Uma igreja totalmente dividida, uma igreja que estava sendo, infelizmente, conduzida por valores desse mundo, pela sabedoria desse mundo. E aí, então, no capítulo 4, ainda, no versículo 8, Paulo, então, utiliza do artifício do sarcasmo para sacoalhar ou sacudir aquela igreja. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui no versículo 8, falando de forma bastante sarcástica para essa igreja. Coloque seus olhos no texto, veja aí. Versículo 8, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Olha que discrepância, não é? Olha que diferença. O apóstolo Paulo desejava ensinar de uma forma, enquanto a experiência coletiva da igreja era outra.
Então o apóstolo Paulo, de forma muito sarcástica, diz o seguinte: nós somos desprezíveis, irmãos, mas vocês não, vocês são os reis. Vocês estão na crista da onda nesse mundo, vocês estão na pompa. Vocês estão, de fato, aí andando com os melhores. Vocês estão fartos e ricos e nós estamos em necessidade. Enquanto vocês estão nos primeiros lugares, nós, os apóstolos, nós estamos nos últimos lugares. Deus nos colocou nos últimos lugares. Parece que nós somos colocados e condenados à morte. Somos espetáculo para esse mundo. Nós somos loucos, mas nessa loucura, vocês que são os corretos, vocês que entenderam de fato os valores do reino. Enquanto somos loucos, vocês que são sábios. Nós somos fracos e desprezíveis e vocês que têm toda a força. Ele finaliza dizendo, não é? No versículo 13, na parte B: somos considerados lixo do mundo e escória de todos. Paulo afirma que os ministros não têm pompa, não são nobres, mas desprezados, sofrem privações, são jogados nas arenas do mundo para enfrentarem a morte como servos e escravos condenados. Enquanto os ministros que deveriam ter algum tipo de pompa, não é, pela ótica do mundo, estão nesse lugar, a igreja então estava esperando os grandes louros desse mundo. E aí nós vemos a diferença e a discrepância. Em outras palavras, Paulo diz: não é isso não. Não é isso que Jesus veio nos ensinar. Não é isso que eu estou transmitindo para vocês. Eu quero transmitir para vocês renúncia, abnegação. Eu quero que vocês entendam que nesse mundo vocês podem estar nos últimos lugares, contanto que vocês estejam com Deus. Contanto que vocês sejam fiéis e permaneçam fiéis ao Senhor. Agora eu queria que a gente, olhando esse texto e aquilo que Paulo diz sobre estar como um espetáculo ao mundo, nós trazemos à nossa imaginação o mundo antigo, com as suas arenas, com seus, quem sabe, gladiadores, com seus animais ferozes, e muitos de nossos irmãos jogados nessas arenas para serem tratados como um espetáculo público a pessoas ensandecidas nas arquibancadas. Durante muito tempo foi a realidade, o show de horror que muitos cristãos foram lançados, irmãos nossos, lançados para servirem de espetáculo. Essa imagem que Paulo evoca aqui. Pois esses eram acusados de serem perturbadores da ordem pública. Essa é a figura que Paulo deseja mostrar quem eram os ministros. Não no pódio, não aplaudidos, mas jogados na arena para serem entregues à morte. Essa é a realidade da vida cristã. Para o mundo, alguém que vive esperando a morte, sofrimento, privação, é um louco, não é? É um desequilibrado. Assim, certamente, era considerado o apóstolo Paulo, alguém que abriu mão de tanta coisa. De fato, uma carreira boa no judaísmo, carreira próspera, para se tornar um proclamador, um arauto de uma religião emergente, de até aquele momento uma seita, sem sucesso algum, de seguidores que eram constantemente perseguidos e torturados até a morte. Ouvir sobre isso aqui no Brasil, não é? Em uma democracia, uma sociedade livre, parece muito distante. Mas eu acredito que muitos dos irmãos têm visto o que tem acontecido em muitos países perseguidos, de fato. Como aconteceu agora recente na Nigéria, eu acredito que alguns de vocês viram vídeos divulgados, pastor chamado Ezequiel, que por conta de uma perseguição recebida de fundamentalistas islâmicos, precisou enterrar toda a sua família em uma vala comum. É um vídeo triste, irmãos. Uma vala comum, um buraco sem nada, e muitas crianças e adultos ali jogados, a igreja em volta, e o pastor então clamando por justiça a Deus. Falando ao mundo da perseguição que os nossos irmãos nigerianos estão passando, não somente agora, mas há muito tempo. Perseguição essa que a mídia não coloca os seus olhos, que as pessoas não se importam, mas que nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele se importa. Ele tem visto, Ele tem trago consolo para os nossos irmãos. O Evangelho da Cruz ainda é essa mensagem que nos traz sofrimento. Ainda é loucura, como diz 1 Coríntios, para alguns e escândalo para outros. O cristão verdadeiro é chamado
a viver fiel ao Evangelho, mesmo em meio às dificuldades. E aqui nós identificamos que a prova do ministério cristão, a fidelidade a Deus em relação às dificuldades, não significa dizer sucesso e popularidade. Pois Jesus diz no Evangelho de Mateus o seguinte, Mateus 24:11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Percebemos então que grandes multidões, sucesso, vem não por meio de fidelidade, de ortodoxia, mas vem por meio de deturpação. Vem por meio de falsos profetas que se levantam e, como diz Paulo a Timóteo, enganam ao povo e enganam a si mesmos. Depois Paulo então vai explicar o que ele faz. Primeiro ele diz quem ele é. Agora ele diz aqui o que ele faz. A partir então da sua percepção correta de quem ele então entende o que Deus chamou ele para fazer. Isso é oportuno para nós. Nos faz perceber e entender que quem eu sou vai definir o que eu faço e não o contrário. A função ou o ofício do ministro aqui é entregar os mistérios de Deus. E que ofício sublime, não é? Na Igreja Reformada nós somos chamados como o ministro da palavra e dos sacramentos. E que ofício sublime? O despenseiro é aquele responsável não pela provisão, mas, de novo, para dar aquilo que recebeu da parte de Deus. Ele repassa fielmente, não é chamado para criar nada, para inventar nada, simplesmente passar aquilo que Deus passou para ele. Paulo diz em Tito, capítulo 1, versículo 7, o seguinte, tratando sobre as atribuições do ministro. Ele fala, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. O apóstolo, então, fala quem ele é, agora descreve o seu ofício, mas também descreve como esse ofício deve ser feito. Não como as pessoas esperam, não como a sabedoria desse mundo tem regido, mas ele diz, como o texto nos mostra, fidelidade. Antes de tudo, Deus espera de nós fidelidade. Não inovação, não criatividade, isso até pode existir em certo aspecto, mas antes de tudo, fidelidade. Fidelidade é o que Deus nos chama a ter, mas o nosso mundo nos pressiona a resultados, não é? O mundo espera de nós resultados. Nem sempre as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A percepção cultural do nosso mundo é que a produção de resultados visíveis e quantificáveis é esperado de nosso trabalho. Porque se a igreja não estiver cheia, se não estiver lotada, se não estiver cheia de programações, é porque talvez as coisas não estão acontecendo. Quando as pessoas pensam sobre evangelização, geralmente, pensa-se em evangelização como o alcance dos perdidos de forma eficaz, com o objetivo de convertê-los à fé. Mas isso não é evangelização, isso é resultados. E resultados é o que Deus faz. Evangelização é a proclamação do evangelho. Eu e você somos chamados a proclamar o evangelho, mas converter pessoas não. Pois há algo que acontece no interior de cada pessoa que somente Deus pode fazer. É o Espírito Santo que transforma a mensagem e faz com que nós compreendamos, que ilumina os olhos do nosso coração, que destapa os nossos ouvidos para compreender a mensagem do Evangelho. Certamente você como eu, alguém que não ficou na igreja desde o início, desde a mais tenra idade, certamente você teria no passado, você teve algum tipo de resistência ao Evangelho. Talvez você jamais imaginou que um dia você se tornaria um crente. E é isso que talvez nós compartilhamos, não é? Como experiência de fato. Mas houve um dia, e aos poucos, que você que era totalmente alheio, resistente ao Evangelho, começou do nada a considerar algumas coisas, considerar certas verdades. Você aos poucos começou a ficar indiferente, você que era indiferente, começou então a prestar atenção naquilo que a Bíblia dizia sobre alguns pecados seus, coisas que não incomodavam você, do seu procedimento, começaram a incomodar, e aos poucos, então, a verdade do Evangelho foi sedimentando no seu coração, até que um dia a chave virou, até que um dia a ficha caiu,
E Deus, de fato, mudou o seu coração de pedra para um coração de carne. Deus, então, começou uma grande obra na sua vida, como começou na minha também, e Ele tem feito isso e fará até o último dia de nossas vidas ou até o dia do seu retorno. É assim que Deus tem trabalhado, é assim que Ele tem feito, mas essa não é a nossa obra. Todos nós somos chamados apenas à fidelidade, ao que Deus nos deu e àquilo que nós devemos repassar. O mundo, esse século, pensa que todo trabalho bem feito é aquele que gera resultado. Infelizmente, essa métrica tem entrado em muitas igrejas. Ministérios têm sido avaliados e valorizados pela métrica dos resultados, enquanto a Escritura não pede isso de nós. Agora, lembrando da história que eu contei no início, sobre a floresta, sobre você ser chamado a Deus para cortar uma única grande árvore, você acha que é possível estar fazendo a vontade de Deus naquilo que é pequeno e pouco relevante? Quem disse que só vale a pena se todos souberem o que nós estamos fazendo, ou melhor, se existir grandes ondas de impacto? Se ninguém jamais saber aquilo que nós estamos fazendo, será que ainda nós continuaríamos? Se Deus te chamar para um serviço que é pequeno aos olhos dos homens, se Deus te chamar apenas para cuidar da sua família, serviço esse grandiosíssimo, mas para os homens, desnecessário. Se Deus te chamar apenas para isso, apenas com muitas aspas, tá, irmãos? Se ninguém souber, se você for influente de forma positiva e bíblica apenas na vida de poucas pessoas, durante toda a sua vida inteira, pessoas essas que cabem talvez nos dedos de uma única mão, será que ainda seríamos satisfeitos com o Senhor? Seríamos satisfeitos com aquilo que Ele nos deu, no pouco que Ele nos deu para administrarmos? Se você for chamado para cortar uma única árvore e ela cair no chão e ninguém jamais ouviu o barulho dela, você ainda vai continuar trabalhando? Será que ainda vale a pena? De acordo com o Evangelho, precisa valer a pena, viu? Pois os únicos olhos que importam são os olhos do Senhor. O único julgamento que importa é o julgamento do Senhor. O único reconhecimento que importa é o reconhecimento do nosso Deus. Mas qual o problema de validarmos o nosso trabalho, o nosso serviço ao Senhor, de acordo com resultados? Primeiro, que não é bíblico, a gente já viu. Segundo, que podemos nos render ao pragmatismo de nossa época. Podemos, diante da fidelidade a Deus, perdida de vista, cairmos no pragmatismo e simplesmente fazer o que dá certo e não o que é certo. Pois todos nós aqui sabemos, não é, a receita de como encher uma igreja. O que dizer, não é? Como dizer, para quem dizer. Contudo, esse não é o nosso objetivo primário. Nosso objetivo é sermos fiéis a Deus. O que eu quero ouvir, o que você deve querer ouvir no último dia, é Jesus olhando para nós dizendo: vinde, bendito de meu Pai. Receber o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Essa deve ser as palavras que nós devemos almejar no último dia. Enquanto muitos outros, rendidos ao pragmatismo, ouvirão, infelizmente, da parte de Jesus: apartai-vos de mim, vós, porque eu não vos conheço. Eu sei que você, como eu, fica muito indignado diante das coisas absurdas que temos visto, não é? Nas igrejas. E agora eu acho que depois das redes sociais aí que piorou, né? Porque essas coisas sempre aconteceram, mas agora o povo filma tudo. E a gente fica ali indignado, com aquela santa indignação diante daquilo que as pessoas têm feito com o culto, diante daquilo que as pessoas têm feito com o trabalho a Deus, profanando o trabalho a Deus. E a gente fica se perguntando: Deus, mas por quê? Por que essas coisas acontecem? Por que nada acontece para que seja mudado? O consolo, então, que o texto nos mostra aqui, de acordo com a inspiração de Deus, Paulo diz que, no final
todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Não importa. Não importa a posição social, não importa o que fizemos ou deixamos de fazer, não importa quem é a nossa família, isso daí não importa. No final das contas, a esperança e a certeza que o apóstolo tinha é: esperem que um dia Deus trará a luz a tudo aquilo que está oculto. A linguagem do Novo Testamento diz sobre descortinar. Aquilo que está oculto aos nossos olhos hoje, um dia será descortinado. Todos nós estamos nus e patentes diante do Senhor. Deus vê não apenas o que fazemos ou deixamos de fazer, mas o porquê nós fazemos as coisas. O porquê nós estamos aqui, o porquê nós cultuamos ao Senhor, qual é de fato a nossa motivação. Porque podemos enganar os outros, podemos enganar nós mesmos, mas o Senhor não será enganado. Nós queremos que as pessoas cheguem e se aproximem da igreja por conta do Evangelho, mas o espírito da nossa época diz que só vale a pena aquilo que é grande, bombástico, que tiver alcance mundial. Se não tiver, não vale a pena. Se ninguém souber do que eu estou fazendo, não vale a pena. Há um livro chamado Cristo Habita em Ministérios Fracassados, que o autor diz o seguinte, abre aspas: muitos de nós já abraçamos as promessas falsas que a cultura evangélica nos prega diariamente, por meio de canções que dizem que seremos vencedores, com medalhas no peito, quebrando recordes, até tem que ter cuidado para não acabar cantando, né? Saboreando o mel nos palcos da vida, transbordando fartamente, pulando e dançando, tendo de volta o que é nosso. Os grandes líderes evangélicos deste país querem alimentar você com todo tipo de sonhos improváveis, porque neste país, vender sonhos é um negócio lucrativo. Isso é um fato. Quem se preocupa apenas com resultados não tem preocupação com fidelidade a princípios. Agora pense no seu serviço a Deus, naquilo que Deus tem te chamado e vocacionado a fazer. O que você tem feito para Deus hoje, né? Todo tipo de serviço a Deus, ele envolve o sacrifício. Deus sempre chamou pessoas que já estavam ocupadas com algum tipo de serviço. Então, ao pensar em servir a Deus, precisamos entender que esse serviço vai envolver de nós nosso dinheiro, o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de lazer, o tempo que nós gostaríamos, às vezes, de estar com as nossas famílias, o tempo que a gente gostaria de estar sem fazer nada. Mas o serviço a Deus envolve um sacrifício. O sacrifício é inerente a isso. Mas além do sacrifício, todo o serviço a Deus, todo aquele vocacionado, todo aquele chamado a servir a Deus em alguma área, o serviço também envolve a invisibilidade. O verdadeiro serviço ao Senhor é invisível aos olhos das pessoas. E precisa ser assim. Se assim a gente quiser receber o nosso galardão, é necessário que as pessoas não vejam mesmo. Mas sacrifício e invisibilidade, eles estão caminhando juntas aqui nesse processo de serviço. Pois quem precisa enxergar o que nós estamos fazendo, as nossas renúncias, está vendo. O próprio Deus. Há, sim, um par de olhos vendo tudo. A Bíblia diz isso, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não é? Contemplando os maus e os bons. Deus está contemplando e vendo tudo. Agora, a grande questão é, será que isso é suficiente para você? Será que o fato de só Deus ver é suficiente para você? É suficiente para você continuar perseverando e trabalhando e servindo? Precisa ser. Do contrário, nosso trabalho será em vão. Do contrário, meus irmãos, as nossas mãos vão se cansar. E a gente vai largar. A gente vai olhar para trás e largar o arado. Quando uma vida é vivida em fidelidade silenciosa, no lugar pequeno, e apenas algumas pessoas são impactadas por ela, será que isso ainda é importante? Há um livro legal que fala sobre isso, chamado Pastoreando Cidades Pequenas. E o autor trata sobre isso, sobre o coração do pastor de uma cidade pequena, o coração de um crente de uma cidade pequena. Alguém que foi chamado para viver o resto de uma vida pastoreando uma cidade e uma igreja pequenininha. Onde ninguém talvez vai ouvir falar dessa pessoa.
onde talvez essa pessoa jamais será chamada para grandes conferências e seminários, porque o que vale nesse mundo é o que é grande e bombástico, mas pequenas ondas de fidelidade não são consideradas. Quantas conferências a gente vê pastores de cidades pequenas e de igrejas pequenas sendo convidados, não é? Pouquíssimas. Porque isso não é importante. Nós estamos, infelizmente, obcecados com o grande e o bombástico. Líderes só valem se forem chamados a ter grandes influências. Certa vez, Eugene Peterson escreveu um livro chamado Uma Longa Obediência em uma Mesma Direção. Ele usa uma frase de Nietzsche e aí ele trata essa realidade para o ministério pastoral. O ministério é sempre uma longa obediência em uma única direção. E eu receio dizer, não só o ministério, mas toda a nossa vida, né? Nossa jornada espiritual. Permanecer no único caminho até o fim de nossa vida. Quantos começaram conosco a nossa jornada de fé? Infelizmente não estão mais ao nosso lado. Quantos, infelizmente, ficaram no meio do caminho? Quantos não perseveraram fiéis? Se hoje estamos aqui, fiéis ao Evangelho, que Deus seja louvado por isso. Que a sua graça continue sendo derramada sobre a nossa vida e nos sustentando. Que a nossa oração seja, Deus, que o Senhor nos sustente até o fim, que o Senhor faça com que a gente permaneça. O capítulo 4 vai continuando e Paulo vai falando sobre o seu serviço. Ele disse que o seu serviço seria julgado. Todos nós aqui somos julgados. Né? Onde nós chegamos, os ambientes que nós chegamos, as pessoas já nos julgam de primeira impressão. Onde eu chego, as pessoas olham para a minha barba, me julgam, tudo bem, faz parte, não é? Mas, com que critérios? Paulo diz que o julgamento dos coríntios não era importante para ele. Dos tribunais humanos não era importante para ele. E nem a sua própria consciência. Ele diz, olha, o julgamento de vocês para mim é irrelevante. Até o meu próprio julgamento, da minha consciência também é irrelevante. Porque o que me importa é o que Deus pensa de mim. Porque eu sei muito bem aquele que me chamou. Eu sei muito bem para que eu fui chamado, levantado para fazer. E essa é uma certeza que nós precisamos ter, meus irmãos. O que Deus quer de nós? O que Ele espera de nós? O que Deus nos chamou a fazer? A advertência, então, no texto é sobre um julgamento precipitado, pois somente Deus um dia trará luz a todas as intenções dos corações que no momento permanecem ocultas aos homens. É difícil a gente, às vezes, avaliar algumas coisas, alguns serviços, alguns ministérios, porque nós não podemos entender as motivações dos corações. A Bíblia pede para que julguemos segundo a reta justiça, para que observemos os frutos da árvore, tudo bem. Mas a Escritura também diz aqui nesse texto que haverá um momento, e ele diz, cuidado com o julgamento, mas esperem que um dia o Senhor vai trazer luz a todas as coisas que estão ocultas aos olhos de vocês. E Ele vai manifestar não apenas as coisas que foram feitas, mas o porquê das coisas. O desígnio mais íntimo dos corações. As motivações. As orações que foram feitas do jeito certo. Jesus faz isso. Ele censura os fariseus e diz que eles gostavam de orar nos lugares públicos, nas praças, porque ali as pessoas poderiam ver o quanto eles eram espirituais. Jesus censura e diz, olha, vocês já receberam o que vocês queriam. Vocês não queriam a aprovação dos homens? Pronto, está aí, ó, vocês receberam. Mas isso é tolice. Não é isso que eu espero de vocês. Não é isso que eu quero do meu povo. Eu quero que o meu povo faça aquilo corretamente, com as motivações corretas, de forma imperceptível aos olhos humanos, porque assim Deus vai nos recompensar. Em outro momento, no momento de ofertório, você conhece o texto da viúva que vai deixar lá a oferta. O texto nos diz que o valor em si não era importante, mas era a disposição daquele coração de ofertar diante de Deus. Uma viúva pobre, que a sua atitude foi louvada por Jesus. O louvor não aconteceu pela pobreza dela, pelo valor monetário que era irrisório, mas a disposição de entregar tudo o que tinha. Ninguém exigiu isso. Ninguém sabia do valor monetário, apenas Deus. Em Atos, Barnabé também é louvado pela sua disposição de entregar tudo que ele tinha, vender o seu campo e deixar aos pés dos apóstolos, entregar tudo para a expansão do reino.
enquanto Ananias e Safira fizeram a mesma coisa, mas com as motivações erradas. E naquele momento, Deus diz: ei, estou vendo. Deus também tem visto as nossas motivações. Ele será capaz de julgar não aquilo que os olhos veem, mas também as motivações dos nossos corações. E o texto finaliza aqui no versículo número 5, na parte C, dizendo que cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Veja, irmãos, esse é um consolo para nós, né? Um consolo que receberemos da parte do Senhor, tudo aquilo que a gente se desgastou pelo reino de Deus. Todas as nossas lágrimas, sofrimento, todo o sangue que a gente derramou, será um consolo para nós. Mas um outro consolo também maior ainda é saber que não serão os julgamentos dos homens no último dia que serão importantes para nós. Porque pensei com você, se fosse o julgamento das pessoas, aquilo que iria dizer qual seria o nosso fim, estaremos fritos, não é verdade? Se fosse o julgamento das pessoas, que seria, em última análise, aquilo que Deus levaria em conta, estaríamos fritos, porque as mesmas pessoas que são agradadas hoje, amanhã podem não ser. A mesma multidão que gritou hosana, segurando os ramos na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, foi exatamente os mesmos que gritaram crucifica, ou seja, o jogo virou rapidamente. As pessoas mudaram de opinião rapidamente, elas deixaram de ser agradadas rapidamente. Mas graças ao bom Deus, que não é esse julgamento que nos conduz, não é verdade? Graças ao bom Deus, que o julgamento que nos conduz é o julgamento do Senhor. Ele nos provará que seremos seguros e felizes. O texto vai descrevendo isso para nós, mas você conhece a liberdade de viver em cima do único julgamento que verdadeiramente importa? Ou você, em alguma medida, está ainda preso à aprovação das pessoas? Ou fazer aquilo que agrada às pessoas ainda é, no fundo, algo que estimula você a fazer o que você faz? Por causa da morte do Filho de Deus, que perdoou você, você entende que hoje você pode viver totalmente livre do julgamento e da aprovação das pessoas? Ou você ainda é alguém que se importa mais com o que os outros pensam, julgamento deles, do que com a fidelidade à palavra de Deus? Pense com você um pouco sobre isso. Se essa ainda é uma luta no seu coração, será que viver dessa forma é algo que agrada o nosso Deus? Será que é a forma sábia de vivermos uma experiência aqui nesse mundo? Será que vale a pena? Quero ser um pouco pragmático, tá? Me dê aqui o espaço para ser pragmático. Será que vale a pena? Vale a pena viver em busca de agradar as pessoas, de ser aceito pelas pessoas, em detrimento de sermos fiéis a Deus? Porque na maior parte das vezes essas duas coisas não vão caminhar juntas. E você já percebeu isso? Você já percebeu que vai precisar arrumar briga com muita gente para ser fiel a Deus? Mas será que vale a pena? Responda para o seu próprio coração nessa noite. A palavra de Deus diz que sim. Vale a pena. Vale a pena sermos encontrados fiéis. Que diferença essa verdade pode fazer na sua vida, nas suas ambições? Você ainda se importa com o julgamento de amigos, família, colegas de trabalho, ou é o Senhor o seu objetivo primário, é o seu telos, né, como diz a Escritura? Que nós possamos olhar para a Escritura e encontrarmos a esperança necessária para que, em meio a um mundo que espera pragmatismo e resultado, no final de tudo, Deus vai chacoalhar, vai passar na peneira aí muita gente, e a gente vai ser encontrado fiel. Tenha isso como objetivo máximo e primário da sua vida. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar.
Senhor nosso Deus, Senhor, é bem verdade que nós compreendemos a Tua palavra, sabemos que o Senhor espera de nós. Sabemos a grande tolice, ó Deus, que é vivemos conforme os padrões desse mundo e a aceitação de pessoas que em muitas situações não te conhecem, não valorizam a Tua palavra. Mas há em muitas situações em nossa vida, ó Deus, que o nosso coração perdido e pecador tem sido ludibriado e iludido por isso, ó Deus. Temos valorizado a aceitação das pessoas e ser rejeitados por elas por causa da Tua verdade tem machucado muito o nosso coração, Senhor. Tem nos feito nos entristecer em muitas situações, porque no fundo, ó Deus, no fundo nós queremos os dois caminhos, Senhor. Nós queremos ser aceitos pelas pessoas, amados por elas, ao mesmo tempo que permanecemos fiéis a Ti, Senhor. Ó Deus, mas nos dar a coragem e a ousadia necessária para quando essas duas coisas forem inversamente proporcionais, Senhor, quando formos colocados em um dilema, ó Deus, nos ajuda a nos agarrar com toda a nossa força, ó Deus, a revelação dos Teus mistérios, que é a Tua santa palavra, Senhor. Ainda que estejamos em lugares desconhecidos, com poucas pessoas, Senhor, mas nos ajuda a sermos fiéis àquilo que o Senhor nos entregou. Ainda que sejamos deixados de lado, sozinhos, desamparados, mas nos ajuda a nos lembrar da Tua palavra e da Tua promessa que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos ajuda a lembrar, ó Deus, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida, ó Deus. Coloca essa máxima em nosso coração, Senhor. Nos ajuda a permanecermos fiéis ao Teu Evangelho, custe o que custar. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.